Estamos de volta e vamos dar continuidade à entrevista com o governador Cid Gomes. Cid, lhe perguntei no bloco passado, por que Roberto Cláudio, candidato do seu partido, é o melhor para gerenciar Fortaleza? Bom, essas coisas é sempre suspeito quem está falando, né? O meu candidato, eu vou sempre dizer que é melhor se vem uma outra pessoa que vai sempre dizer. Bom, eu estou dizendo que eu estou dando o devido desconto, né? Isso é uma opinião minha, naturalmente, na medida em que eu me envolvo, eu me comprometo, eu passo a ser uma espécie de fiador, né? Lembre bem a história, o Pita uma vez foi candidato lá em São Paulo, ninguém conhecia o Pita e o Maluf disse, pode votar com ele que eu garanto. Ele não fez um bom trabalho, se desgastou o Pita e se desgastou o Maluf também. Então, quem dá o seu aval... Você acredita no aval do Maluf eu também? Sei, bom, muito bem, mas quem dá aval a alguma coisa tem que realmente confiar nessa coisa. No caso, claro. Aí, quem apoia um candidato tem que confiar no candidato. Eu conheço o Roberto Cláudio há um bom tempo. O Roberto Cláudio se elegeu deputado e eu me elegi governador. Eu conhecia só a família dele no momento em que ele assumiu a Assembleia Legislativa. E essas coisas, eu acho que uma das maiores responsabilidades de quem está na vida pública é procurar estimular novas lideranças, né? Eu acho que esse é um dos principais papéis, porque a política... A renovação a política está muito desgastada, a política está muito desacreditada e se a gente não colocar novos quadros, se a gente não tiver pessoas que realmente façam bons trabalhos, é a desmoralização de tudo. Então, eu penso que um dos papéis nossos é identificar lideranças. E o Roberto Cláudio foi uma pessoa que eu botei os olhos nele e vi que era um grande quadro. Porque estuda, isso é importante, né? É importante que a gente se aprofunde. Não estou falando de estudar, fazer faculdade, fazer mestrado e doutorado, que ele fez, mas é estudar os problemas e procurar encontrar realmente soluções. Me permitir para esclarecer o telespectador, hoje em dia, a medicina, quer dizer, é um sacerdócio. Roberto Cláudio poderia ter escolhido para ser rico um neurocirurgião. Isso é verdade. Fazer cirurgia cardíaca, mas ele escolheu logo sanitarismo, porque vai cuidar de gente pobre. É isso aí. Não é isso? É isso. Isso mostra... Ele poderia ter escolhido tudo isso. Público. Isso já mostra, a escolha da especialidade dele em medicina já mostra que ele tem espírito público. Mostra que ele tem uma preocupação social, quer ajudar, contribuir para construir um mundo melhor. Que é isso que devia mover as pessoas na política. Infelizmente, nem todos estão por isso. Mas o que deveria mover as pessoas na vida pública é querer construir um mundo melhor, principalmente para as pessoas mais pobres, que é quem tem mais dificuldade. Que foi o pensamento então, eu dele. Vi o Roberto nessa época, ele foi vice-líder do governo, e nessa responsabilidade dele como vice-líder, nós tivemos a oportunidade de conversar mais e nos conhecermos melhor, e aí foi que ele já conseguiu, não só de minha parte, mas do universo da Assembleia, que é composta por 46 deputados e tem gente lá de todas as matrizes, ser eleito por unanimidade para ser o presidente da Assembleia. Então isso mostra que ele é uma pessoa agregadora, é uma pessoa de diálogo, é uma pessoa que pode fazer muito. Então ele reúne todas ontem aqui a qualidades. A prefeita Luiziane Lins disse que, cara, que era diretamente uma crítica ao Roberto Cláudio, que ele não conhecia a cidade, Parapuí não tinha condições de gerenciar. Eu expliquei, mas na própria campanha você chega e você conhece também. Mas você vê acho que ninguém conhece a cidade. Você vê essa coisa, a demagogia que existe, né? As pessoas colocam assim uns argumentos que são facilmente demolidos, são facilmente contestados. Onde é que nasceu o Roberto Cláudio? Onde é que nasceu o Elmano? O Elmano é de Baturité, o Roberto Cláudio nasceu em Fortaleza, né? Onde é que trabalhou o Roberto Cláudio? Ao longo ele passou um período... Fora o doutorado, ele fez faculdade em Fortaleza, os dois fizeram faculdade em Fortaleza. Depois ele passou um período para fazer um doutorado fora, enquanto, o que me consta, o Elmano estava morando fora do Ceará. Não estava morando nem São Paulo e Brasília, salvo engano. Então eu vou dizer que o Elmano não conhece Fortaleza? Ora, essa coisa é absoluta demagogia. Absoluta demagogia. Vamos falar por outra coisa, não por isso. Roberto Cláudio conhece bem e o que é importante é ter a sensibilidade. O que é importante é a pessoa ter sensibilidade para saber quais são os problemas e priorizar esses problemas no dia a dia da administração. Você vai imaginar. Claro. O presidente Lula, na época, escolheu o ministro da Saúde. O presidente Lula não tinha nenhuma obrigação de considerar, mas tem exatamente o seu secretariado, os seus executivos. Você não governa sozinho. O senhor teria dito na imprensa que a prefeita Luiziane Lins é inconsequente, irresponsável e sem compromisso popular. Mais ou menos por aí, reafirma?
Bom, veja bem, a gente tem também momentos, tem momentos de explosão. E eu tenho procurado ao longo da minha vida pública ser uma pessoa ponderada, ser uma pessoa que, enfim, procura sempre com a língua. Agora, eu tive muitas dificuldades, e estou dizendo isso porque estou licenciado do governo, eu tenho essas preocupações, esses pudores, né? Se eu sou governador, eu não posso estar falando mal de um prefeito, porque eu tenho uma obrigação como governador de trabalhar com todos os prefeitos. Então, eu estou licenciado e digo com toda tranquilidade, eu tive muita dificuldade de trabalhar com a Luiziane. O Estado não precisa da prefeitura, o Estado precisa do governo federal. Sim. A prefeitura precisa do governo. E eu tenho tido sempre com todos os municípios, de modo muito particular com Fortaleza, pelo simples fato de que aqui estão 1/3 da população do estado do Ceará, uma atenção especial, tanto em apoiar iniciativas do município, como me sinto na obrigação de fazer realizações diretas pelo Estado. Meu dever. Ela disse também que meu dever. Em Fortaleza não tem intervenção sua. Quase não tem. Não tem intervenção, tem ações do Estado em muitas áreas, né? E eu quero fazer mais. Se depender de mim, eu farei muito mais. Ações que eu não vou, essa coisa, vamos lá, o centro de eventos, eu já investi aqui em Fortaleza, ao longo desses 6 anos, mais do que a Luiziane, em 8. E eu tenho a obrigação de investir no Estado inteiro. Né? Se fosse, o Estado tudo bem, o Estado tem mais recursos. Orçamento maior. Então, pois é, mas eu tenho a obrigação de investir no Estado inteiro. E eu estou investindo no Estado inteiro. Proporcionalidade com relação aos outros municípios. Então, se você for ver proporcionalmente a receita, população, prefeitura, Estado, a per capita é melhor da prefeitura do que do Estado. Claro. Né? Então, teoricamente, a prefeitura era para fazer mais em Fortaleza ou em qualquer prefeitura do Estado do que o próprio Estado. Mas, em Fortaleza, o Estado investiu muito mais do que a Luiziane. Quer que eu diga algumas? Maranguapinho, essa é a maior ação, ela fala muito lá da Vila do Mar, que é uma obra que só está pela metade. Não é possível que a gente não faça um esforçozinho de ir ver lá. Eles botam uma propaganda na televisão, mas olha, vá lá, pelo amor de Deus. Nós não estamos falando de ir para a China, não. Nós estamos falando de ir ali, para depois da igreja, depois do Marina, tem o antigo cartódromo. Depois do cartódromo, dobra à direita. Depois do cartódromo. Veja ali, que é o lugar mais perto, se tem alguma ação. Não tem nada. Lá as coisas estão do mesmo jeito que era. Pessoas morando em condições absolutamente hostis. Né? Tem lá no final, onde tem obra, lá perto da Barra do Ceará. Mas o Pirambu mesmo não tem. Então nós estamos fazendo o Maranguapinho. Maranguapinho é uma obra que começa lá na Mister Hall e vai até o município de Maracanaú. São 12 mil famílias que vão ter casa nova. Ela disse que fez 6 em 8 anos. Né? Só numa ação do Estado, nós estamos fazendo 12 mil moradias, tirando famílias da área de risco. Ela disse que acabou com 20, 30 áreas de risco. O que me dizem é que metade das áreas de risco de Fortaleza estão no Maranguapinho. Nós vamos fazer todo o Maranguapinho, portanto, nós vamos dar moradia digna a metade das famílias que moravam em áreas de risco de Fortaleza, com o Maranguapinho. Além disso, foi feita uma barragem que vai conter as cheias, os apartamentos, a urbanização, enfim, a dragagem do rio para recuperar o rio. Estamos fazendo isso já no Cocó e estamos começando agora no Dendê, que são outras áreas graves aqui em Fortaleza. Nós já fizemos aqui em saneamento básico, né? Se queixam, falam muito que não tem porque é um histórico. Quando o Ciro saiu da prefeitura, quando o Ciro saiu do governo do Estado, Fortaleza tinha 60%. Depois passou um bom tempo e isso reduziu-se para 40 e poucos por cento. Nós estamos recuperando e ao final do meu governo nós teremos mais de 60% de novo de Fortaleza saneada. Né? Eu estou agora ampliando em 50% a oferta de água tratada para Fortaleza, com a construção, trazendo água lá do Castanhão. Nós fizemos o centro de eventos, que é a obra que tem um impacto, converse com o taxista que você vai ver isso, um impacto muito forte no turismo e o turismo da baixa estação, o turismo fora da alta estação, que é o turismo de eventos. Nós implantamos aqui 18 escolas de educação profissional em tempo integral. Né? Em tempo integral. Fortaleza, por exemplo, não tem nenhuma escola em tempo integral. O Estado fez aqui 4 UPAs. UPA devia ser uma responsabilidade do município, mas o município não fez
e nós, então, o Estado se dispôs a fazer essas unidades de pronto atendimento. O que a população mais reclama é saúde. Muito bem, pois na saúde eu estou lhe dizendo, 4 UPAs feitas, a duplicação do HGF. O HGF é um novo hospital que foi construído, e mais a reforma do antigo HGF. O Albert Sabin, que é um hospital de crianças, também é novo. O Hospital de Messejana passou por ampliação. O Hospital de Messejana Mental, Messejana do Coração e Messejana Mental passou por ampliação. O Hospital Valdemar de Alcântara passou por uma reforma e ampliação. O Hospital São José passou por uma reforma e ampliação. Enfim, e estamos fazendo no interior. Maracanaú, né? Do entorno, né? Não, vamos fazer, já está uma PPP, e eu quero fazer isso até para estar pronto na Copa, em uma parceria público-privada, um grande hospital de emergência para atender aqui a região metropolitana. Política. Vou aproveitar porque não é todo dia que a gente tem um governador para conversar. Governador, e a prefeita está cutucando bem curtinho, disse também que dava por entendido que a coalizão entre o partido dela e o seu está com os dias contados e que não resiste ao processo eleitoral e que da agora para frente é a ruptura, já pensando em 2014. Já. O papai dizia uma coisa que cada dia eu vejo mais, que é a mais absoluta verdade. A gente tende a prognosticar, prever o futuro que a gente deseja. Né? Então, esse é o desejo dela. Esse é o desejo dela, romper a aliança, porque é o que consta, ela quer ser candidata a governadora e acha que... A aliança não já está rompida não, com esse rompimento na prática, aqui? A aliança com o PT, não confunda uma candidatura, uma disputa em Fortaleza com uma aliança estadual e uma aliança nacional. São duas coisas diferentes. A eleição municipal tem a sua peculiaridade municipal, guarda relação com a realidade do município. Mas os ânimos não estão muito acirrados, não, governador? De novo eu vou dizer, não vou dizer mais em Sobral não, para não ficar... Em Itapipoca, eu estive lá na campanha apoiando um candidato do PT, que ganhou a eleição lá, o Dagmar. Eu estive em Barbalha apoiando um candidato do PT, que é o Zé Leite, ganhou, foi reeleito lá. Você mantém 3 secretários, né? No governo, eu estou falando, em eleições municipais, tem muitos municípios em que nós estivemos juntos com o PT, apoiando o PT, e muitos em que o PT apoiou o PSB, dos 183 municípios do interior. Tem muitas alianças. Agora, vai querer que todos os municípios sejam a mesma aliança? Claro que não, porque eles têm uma relação. Quem é o representante do partido A no município tal? Às vezes ele já tem uma divergência histórica com outra pessoa e a realidade local é levada em conta. E aqui em Fortaleza foi isso. A realidade local, eu desejei muito, dei manifestações claras, tive com Lula para dizer para ele que desejaria apoiar um candidato do PT, desde que não fosse um candidato que deixasse a impressão, ou refletisse, uma ideia de continuismo. Essa administração, ela tem um conceito de má avaliação pela grande maioria da população de Fortaleza. Né? E eu não posso querer, fala negócio de coronel, não sei o que e tal, mas quem quer impor-se tem sido ela, eu vejo muito, eu acabei de dizer que para mim o que baliza a minha conduta na vida pública é consulta de opinião pública, é ouvir o sentimento das pessoas, qual é a área que está maior, e na política também. Ora, 70%, olha, eu fiz uma pesquisa aqui, 70% das pessoas em Fortaleza diziam o seguinte, desejavam que o meu candidato não fosse o mesmo da Luiziane. Eu vou me voltar contra essas pessoas em nome de quê? Se fosse uma coisa que eu acreditasse, eu não tenho problema de entrar numa eleição, já fiz muito isso, já entrei em muitas eleições, para demarcar espaço, para marcar posição. Para perder, mas sair com marcar posição, claro, e fico de cabeça erguida, né? Tem oposição àquele projeto, demarcamos aquela posição, com a gente seria diferente, seria assim, assim, assado. Vai um dia que dá a opção, dá uma oportunidade, é assim que se faz, né? Então eu não tenho nenhum problema em entrar em eleição que tenha dificuldades. Nenhum problema. O risco é do jogo, né? Eu quero é acreditar, tá certo? Perfeito. No caso dela, eu nem acreditava e a manifestação da população de Fortaleza era de 70% de que eu não apoiasse o candidato dela. Aí eu vou fazer isso em nome de quê? Fui ao Lula e disse, olha Lula, está aqui a pesquisa, me perdoe, mas vamos encontrar um nome no PT que eu apoio. Agora, o nome da Luiziane é brincadeira, né? A pessoa via a uma televisão. Isso, o Lula disse que fez uma brincadeira com esse negócio aí. Quem fala imposto não somos nós, não.
Quem fala imposto não somos nós, não. Procure ali os arquivos da TV Diário, que você vai ver lá no arquivo da TV Diário uma entrevista que ela concedeu dizendo que ela elegeria até um poste e achou pouco, um poste sem luz. Está gravado isso. Eu vi ela, está gravado. A prefeita Luiziane então, disse que estava de passagem muito rápida, não lembra bem do Aí não sabe o que disse? O dia era de passagem antes do embarque. Governador, esse nosso segundo bloco terminou. Além de continuar na esteira da política, queria falar, tem um Castelão, Copa do Mundo, ano que vem Copa das Confederações. Então tá no bloco seguinte? Vamos lá. É no minutinho só.